por volta de 1/3 a 1/4 da turma do gestão, da imersão do gestão, são empresas familiares. São empresas familiares. E é raro você ter uma dinâmica que funcione muito bem. Sim. É um negócio, cara, complicado. Complicado. E aí eu fiquei com ele um tempo, acho que fiquei 2 anos com ele, né? Mas era aquela história. Tinha mês que ele me pagava a comissão certa, na outra mês era uma mesada. Uma né? mesada. Aí aquela coisa foi pegando, vai desanimando, né? E você me conhece, eu tinha jeito pra coisa porque eu sou uma pessoa que, cara, eu não faço acepção de pessoas, nada. Eu converso com todo mundo. O meu filho, desde pequenininho, fala: pai, você é amigo de todo mundo? Né? Eu falo: filho, o papai conversa com todo mundo. O papai gosta de conversar, gosta de conhecer pessoas. E essa é a coisa que mais me dá prazer, né? E aí eu falei assim: porra, eu vou fazer uma tentativa para trabalhar numa empresa, né, grande. E eu entrei, participei de um processo de seleção de uma empresa que hoje, talvez eu não sei mais como está, porque faz muitos anos, a Nutrimental, que era sabe o Nutri? Sim. A Nutrimental foi a que trouxe para o Brasil. Foi uma bomba aquilo foi uma ali. bomba aquilo lá. Só tinha ele. Só tinha ele na época. Só tinha ele foi Depois líder eu vou te contar absoluto. bem rapidinho a história do Nutri. Aí eu passei no processo ali. E tem até hoje no Gestão 4.0, é Nutri ou não é Nutri? Tem algumas, mas não é mais a marca mais desejada, nem a mais conhecida, né? Infelizmente. Virou, E aí... Você saiu, né? Deu tudo errado, não? Aí, né, Marcelo, na entrevista, eu fui o último, eu me lembro que eu era o último cara a ser entrevistado na hora do almoço pelo diretor da empresa. Veio um diretor, naquela época, quem fazia entrevista era o diretor, não é como agora, contrata uma empresa para fazer a seleção, né? Aí acabou a coisa, eu falei: vou convidar esse cara para almoçar. Olha só. Eu cheguei para ele assim: Sérgio, você vai almoçar? Vou, né? Falei: se quiser almoçar, eu tô indo almoçar. O cara ficou me olhando, né? Falei: ou eu me ferrei, ou... foi ousado, foi um pedido ousado. Aí fui, almocei com ele, coisa e tal. Ele topou. Ele topou. Aí cheguei lá, comecei a conversar com ele, falar tudo que eu fazia com meu pai, da maneira que era e coisa e tal. Aí foi chegando, e eu fui para a última fase com outro cara. Aí veio tipo, na época, o CEO do segmento nosso lá, que foi um cara que eu aprendi muita coisa com ele, o senhor João Bogdan. Pensa num cara que foi para mim como o meu segundo pai. Olha só. Para ensinar as coisas realmente na área comercial. E aí ele falou... Ele era executivo ou ele construiu a empresa? Não, ele era executivo. A Nutrimental tinha vários mercados, né? O meu mercado era o do food service, que aí a gente vendia comida para refeitórios industriais. Tá. Esse que era o caminho que a gente fazia. Certo. E aí, no dia que eles me disseram que eu tinha sido aprovado, né? Que seria eu a pessoa para começar a trabalhar. Era uma vaga só? Era uma vaga só. Caramba. Aí ele falou: cara, sabe por que você foi aprovado? Porque você chamou o Sérgio para almoçar. Eu falei: eu tô precisando de um cara... Foi mesmo? Tipo assim, cara de pau, né? E aí comecei, né? Ali no interior, eu fazia o interior do Paraná no início. O norte do Paraná até Ourinhos. E aí eles me deram o interior de São Paulo. Suprimento de refeitório de grandes empresas. Só refeitório de grandes empresas. E de distribuidores que também atendiam esse segmento. E aí ele criou dentro da empresa uma competição entre os representantes, né? Para ver quem vendia mais a nível nacional. E você tinha premiação a cada 2, 3 meses. Final do ano você ganhava também outro prêmio, né? E aí aquilo me deixou assim: porra, mas como é que eu vou ganhar um prêmio trabalhando no interior do Paraná e no interior de São Paulo? E eu vou concorrer com um cara de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, né? Aí, Marcelão, é aquela história, né? Quando você precisa se virar, você tem que achar... Você dá seus pulos. E naquela época, década de 90, eu entrei em 90 na Nutrimental, em julho de 1990 eu entrei. As usinas de cana, elas cortavam a cana daquele modo antigo, botavam fogo e aí soltava o pessoal cortar a cana, né? Eu comecei a imaginar, falei: peraí, esses caras cortam cana, né? Para eles cortarem cana, eles precisam estar com disposição, né? Aí fui para uma usina e comecei a perguntar para os caras: vocês têm disposição? Teriam disposição para fornecer alimentação para esses caras? Não. Porque o que eu vi? Eu tinha uma sopa. Os produtos da Nutrimental eram todos desidratados. Tá. Eu tinha uma sopa, 3 modelos de sopa, minestrone e não me lembro o nome das outras, que eram sopas que iam para merenda escolar e que a gente também vendia para a indústria. Nutritivas, realmente, não era coisa rala, não, era sopa com pedaço de macarrão, realmente. E aí, Marcelo, eu fiquei 6, 7, 8 meses, cara, porque é aquela história, eu falei para você: eu não desisto nunca, cara. Eu posso não ser o cara mais preparado, mas assim... Se alguém for concorrer comigo, tá fudido, porque eu não desisto vai na nunca, cara.
E aí eu comecei a bater daqui, bater dali, ouvindo não aqui, não lá, não aqui. Até que um dia, numa usina do interior de São Paulo, do interior do Paraná, o cara falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma turma para você fazer esse teste. Uma semana. O que eu fiz? Durante uma semana, eu trouxe uma nutricionista de Curitiba, que era nosso apoio técnico. A gente levantava às 2 da manhã, 3 horas a gente estava na cozinha, improvisamos tudo, pegava aquelas panelas de fazer arroz, a gente colocava água e despejava a sopa lá e fazia sopa. Pegava, não sei para quem para quem não é do campo, né? Tinha naquela época onde você levava o leite, não sei, que é um negócio de ferro, de metal que você girava. A gente não tinha um produto específico para isso, né? Mas aí a gente enfiava a sopa lá, levava, a gente fez com a concha, com aquela concha que você pega o feijão, a gente amarrou uma madeira para poder alcançar lá no fundo e a gente ia para o campo. Quando os caras chegavam, a gente esperava eles descerem do caminhão e colocávamos isso dentro da marmita deles. Uma coisa interessante, naquela época, a maioria desses caras vinham com a marmita, mas um tinha às vezes um ovo, o outro tinha só um pouquinho de arroz, e eles nunca sentavam um do lado do outro, porque um tinha vergonha de mostrar a marmita. Exatamente. Né? E aí a gente começou com isso daí, passado uma semana, o cara combinou com o supervisor da área, a produtividade aumentou acho que quase 20%. Porra. Vocês compararam um grupo que nós comparamos foi reforçado. Eu me lembro até hoje, eram 41 cortadores de cana. A gente comparou aquele grupo e esses caras, lógico, comendo logo de manhã, deixaram, porque aí eles comiam, tomavam a sopa, né? E ainda sobrava um pouquinho da marmita deles lá, entendeu? E aí esses caras começaram a cortar mais cana. E eles ganhavam porque antigamente era por produção, né? Quanto mais cortar, mais eles ganhavam. E aí esse usineiro, olha mais uma vez a questão da sorte. Esse usineiro, na Associação dos Plantadores de Cana do Paraná, teve uma reunião e resolveu comentar com os outros colegas, os diretores, né? Cara, descobri um esquema. Tem uma sopinha mágica aí que aumenta a produtividade. Sopa mágica. Sopa mágica. Essa foi a palavra que eu ouvi de que eles falaram na reunião. Marcelo, o negócio explodiu. Todo mundo queria. Explodiu no Brasil inteiro. Todo mundo queria. Desde aquela época que eu tinha entrado na Nutrimental, uns 7 meses para frente, eu fui campeão nacional de vendas até a minha saída da Nutrimental. Tá de brincadeira. E era um campeonato anual? Era um campeonato anual. Aí eu começava lá embaixo, de janeiro a maio, porque era sazonal. Era volume de vendas. Era absurdo a venda. Era um absurdo. A venda era muito forte, porque você imagina numa usina com 3, 4 mil cortadores de cana, eles compravam muito, né? Caramba. E aí, de janeiro a maio, porque o corte da cana era de maio a setembro, outubro. Tá. Então, assim, de maio a outubro, a minha venda era 10 vezes mais do que qualquer outro vendedor. Porque era um volume absurdo, né? Aí eu fiquei, né? Eu me lembro que uma vez eu fiquei super emocionado, eu cheguei no refeitório da Nutrimental, tinha uma faixa lá, isso em 94, 95, que eu tinha sido o primeiro vendedor da história da empresa a passar da barreira de $1 milhão de venda no ano. Caramba. Lá naquela época, né? E aí foi, né? $1 milhão naquela época. Era muito dinheiro, Era muito dinheiro. E porque realmente a venda era muito grande, né? Os volumes eram grandes. E aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, puxa, eu queria ter o meu negócio, né? Sabe quando aquilo vai te incomodando, né? Porque assim, bacana, eu tinha um salário legal lá, mas era uma premiação, né? E eu só queria contar uma coisa que eu aprendi com esse senhor, né? Uma das muitas, com o CEO, com o seu Bogdan. E até com o meu gerente também, que é um cara que... Ele era brasileiro, não? Ele é brasileiro. Descendente de poloneses. João Bogdan Romaniewski. E aí... ele um dia numa reunião de vendas nacional, ele entra na sala com uma travezinha embaixo do braço e uma bola de futebol. Falei, o que esse cara tá fazendo com essa trave embaixo do braço? Ele pôs a trave lá e começou. Nós éramos em 31 vendedores, funcionários da empresa no Brasil todo. Foi chamando um por um e foi falando, fulano, você chuta 10 vezes, ciclano, você chuta 5, você chuta 40, você chuta 50... Aí no final, acabou tudo lá. Lógico que quem chutou mais fez mais gol. Você concorda comigo? Aí ele quis fazer uma demonstração do seguinte: quem tem mais cliente vai vender mais. Lógico. Ele falou, então você tem que abrir cliente, cara. Você tem que ter isso. Marcelo, eu não me esqueço nunca mais. Isso foi uma coisa que eu usei e uso a vida inteira. A F. Ortiz, hoje,
Em todas as representadas que a gente atua, nós somos praticamente os que abrimos mais clientes. A gente tem uma representada, uma não, 3, onde nós somos a empresa que mais passa pedido por mês. Caramba. Porque é muito pulverizado.